Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Depois de um intervalo, gente, que durou umas semaninhas, o Plano de Voo está de volta com muito conteúdo para os empreendedores, ou melhor, para as empreendedoras do nosso Rio Grande do Sul. A gente parou para pensar em assuntos, convidados e formatos que tornem nosso querido plano cada vez melhor. E é claro que esperamos que vocês gostem e aproveitem todos os ensinamentos que o Plano de Voo traz. Bem-vindos de volta, apertem os cintos que já estamos prontos para decolar. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. E nesta retomada, vamos falar sobre a relação da mulher com o mercado de trabalho. Esse é um dos assuntos que passam por aqui de vez em quando, pois está ligado direta ou indiretamente a outros temas de gestão. Mas tem um assunto dentro do assunto que merece atenção especial: a maternidade. A carreira da mulher já passa por grandes desafios no seu todo. E ao empreender, não é diferente. Imagina empreender com um filho a tiracolo. Seja como for, há quem esteja trabalhando para virar essa chave. A Luciana Catone e a Suzana Zaman criaram a consultoria Maternidade nas Empresas. Elas acreditam que não somente as mulheres, atenção aqui homens que estão nos ouvindo, mas todo o ecossistema pode aprimorar o olhar cuidadoso e protetor nos negócios. E é por isso que a Suzana Zaman está aqui conosco no Plano de Voo de hoje. Seja bem-vinda, Suzana, uma honra e um prazer te receber aqui na volta da nossa temporada do Plano de Voo. Muito obrigada, Alexandra, pelo convite. Muito obrigada, Sebrae RS. É um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante, né, para todas nós. É uma alegria começar esse papo aí, dessa retomada do Plano de Voo sobre o tema da maternidade. Eu tenho certeza que vai ser uma aula hoje. Lembrando que o Plano de Voo é gravado de forma online porque ele está em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, 68% das mulheres empresárias do país começaram a empreender depois de terem filhos. Entre os motivos que levam a essa movimentação estão a busca por crescimento, a realização profissional, propósito de vida, a identificação com o mercado ou algo, né, Suzana, que também é bastante comum, gente, a necessidade. Suzana, pela experiência do projeto de vocês, a realidade é por aí mesmo? O que tem levado as mães a empreender? Muito bom ponto esse teu, Alexandra. De fato, o que a gente vem percebendo e pesquisas comprovam é que 48% das mulheres brasileiras interrompem suas carreiras após a chegada dos filhos, até 2 anos após a chegada dos filhos. Esses são dados de pesquisas da FGV 2016, que, confrontados com outro dado muito importante que a McKinsey traz em 2019, que aponta que 51% das microempreendedores são mulheres. Aí eu te faço uma pergunta, Alexandra, quando a gente olha esses dois dados, né, confrontados, a questão de que 48% das mulheres abandonam o mercado de trabalho e 51% são empreendedoras, eu te pergunto, será que as mulheres estão empreendendo por uma escolha ou muitas vezes por uma falta de escolha? Bom ponto, Suzana. E se a gente olhar, né, por um ângulo aí, talvez até triste essa realidade, porque é 2022 e ainda estamos discutindo coisas tão básicas. O que a gente percebe, na verdade, Alexandra, é que essa busca por empreender, muitas vezes ela está numa linha de falta de escolha da mulher não enxergar a possibilidade de conciliar maternidade e carreira. E esse é um dilema muito presente em grande parte das mulheres, para não dizer 100% das mulheres. E esse dilema, muitas vezes, ela acontece até mesmo antes da maternidade chegar. A gente percebe muitas mulheres postergando a maternidade com medo do impacto na carreira.
Então, o dilema maternidade e carreira é um dilema que perpassa a nossa sociedade de uma forma muito mais transversal do que a gente possa perceber. E aí vem o ponto da gente estar aqui, nesse momento, fazendo esse olhar e entendendo por que isso acontece. E mais do que por que acontece, eu acho que a nossa proposta, e aí essa é a proposta da consultoria maternidade nas empresas, é provocar uma transformação cultural a respeito do olhar o tema da maternidade e o mercado de trabalho. Esse é o nosso sonho grande, né? Eu e a Luciana falamos muito que o nosso sonho grande é essa transformação cultural que vai que tira a maternidade de um lugar de obstáculo para a gente entender que a maternidade, ela é sim um impulso, e ela pode ser um impulso de carreira para muitas mulheres. Suzana, aproveitando aí que a gente já entrou no assunto, já está falando de dados, números, tudo muito quente, mas para quem está nos ouvindo e que não conhece maternidade nas empresas, não conhece a consultoria, o projeto de vocês, conta pra gente um pouquinho como é que ele nasceu, veio de uma necessidade também, Suzana? Sim, muito boa pergunta. A consultoria maternidade nas empresas existe desde 2017. Eu e a Luciana atuamos juntos às empresas para trabalhar a temática da equidade de gênero e a valorização da parentalidade. E essa vontade de transformar os espaços nasceu muito das nossas histórias, na verdade, tanto minha quanto da Luciana, e que nos se conectou numa vontade de transformar. E aí, contando um pouquinho de como que isso surge pela minha perspectiva, né? Eu sou engenheira de produção de formação, atuo há mais de 15 anos em gestão de pessoas, comecei a minha carreira trabalhando com gestão da mudança, cultura organizacional, numa consultoria internacional, fazendo um trabalho muito bacana junto com esse foco. E aí, quando foi meu momento de ser mãe, então, quando eu estava já numa empresa bem consolidada na minha carreira, durante a licença maternidade da minha primeira filha, da Laura, eu decidi que eu queria ter mais tempo com ela, que eu iria empreender para ter mais tempo com a Laura. Doce ilusão, né, Alexandra, de quem nunca tinha empreendido, que empreender me daria mais tempo. Na época, eu criei um negócio que era um clube de assinatura chamado Nutrimãe, para descomplicar os cuidados com a alimentação saudável desde a gestação. Meu foco ao criar o clube tinha sido nutrir a mãe, porque eu percebia um movimento muito grande de foco no filho, na criança, no bebê. E aí eu falei, não, preciso nutrir a mãe, porque a mãe, ela é responsável pelas escolhas e que a alimentação dela, quando a gente tá gestante, a gente quer mais é que nosso bebê venha com muita saúde. E a gente não tem muito o que fazer a não ser se alimentar bem, tanto fisicamente quanto espiritualmente e mentalmente, e o resto deixar na mão da genética, na mão de Deus. Então eu pensei assim, vou trabalhar com nutrir a mãe. E aí criei o clube. Empreendendo, eu fiquei grávida do meu segundo filho, do Nabil, que hoje tem 5 anos. E empreendendo, eu me dei conta, na verdade, que difícil é essa vida de empreendedora. Me coloquei numa situação, o meu negócio não tinha deslanchado como eu imaginaria que ele deveria deslanchar. E aí, foi em 2016 que o Nabil nasceu, o ano que a FGV lança essa pesquisa, que eu comentei logo no início do nosso papo, que dizia que 48% das mulheres interrompem suas carreiras devido à maternidade. A tua dor ficou estampada, um outdoor em cima da tua cabeça. Exatamente. Eu falei, caraca, eu sou uma estatística. Eu que tive uma carreira super ascendente em consultoria, em grandes empresas, com uma posição com benefícios, já tive carro de empresa e tudo mais, estava me vendo ali com 2 filhos, um negócio que não estava deslanchando, ou minha remuneração tinha, assim, drasticamente caído. Eu estava agora, naquele momento, à mercê. Graças a Deus, meu marido é uma pessoa maravilhosa. As contas da casa estavam sendo todas bancadas por ele, graças a Deus. Eu tinha essa condição, mas aquilo não era satisfatório para mim. Eu falei, gente, o que aconteceu? O que eu fiz com a minha carreira? E foi quando eu me dei conta exatamente que esse meu empreendedorismo não foi necessariamente uma escolha minha, e sim uma falta de escolha pelo fato de que as empresas não estão preparadas para acolher a parentalidade. Eu não conseguia perceber na cultura onde eu estava inserido a potencialidade de poder maternar e também me desenvolver enquanto profissional. Isso posto, eu dividia muitas das minhas angústias com a Luciana, que se tornou uma grande amiga dentro do universo de empreendedorismo materno. Vocês já eram amigas ou foi no caminho? Foi no caminho, menina. A Luciana, vou te contar, ela é publicitária, ela tinha um projeto chamado Real Maternidade, ela tem esse projeto ainda no ar, chamado Real Maternidade, e eu me conectava com o conteúdo que ela gerava
porque maternidade real é um tema que a gente precisa continuar explorando. Graças a Deus a gente vê uma evolução, e eu me conectava muito com a Lu. Quando eu criei o meu negócio, eu fiz meu press kit, o lançamento, e entreguei para a Luciana o meu press kit, por ela ter essa influência. Ela já tinha 200 mil seguidores nas redes sociais. E aí, a Luciana, com a sua generosidade imensa, ela conseguiu contribuir com o meu negócio, dando o seu olhar de publicitária, me apoiando. E a gente se encontrou em vários espaços do empreendedorismo materno aqui no Rio Grande do Sul. E a gente se conectou cada vez mais porque ambas vinham de trajetórias de mundo corporativo e com uma visão de crescimento, de ambição. Eu digo assim, com a boca cheia hoje, com um olhar de ambição mesmo. Porque o que a gente encontra ainda no empreendedorismo materno, na sua grande maioria, e aí é uma percepção minha, não tenho dado para confirmar, é que esse empreendedorismo é de necessidade e muitas vezes artesanal, muitas vezes num outro patamar, que é diferente do que a gente percebe quando o empreendedorismo vindo do masculino, do grande masculino, que já é sempre ambicioso. A mulher parece que a ambição muitas vezes não é permitido e não é visto como algo bom de se ter. É até visto como feio, né? Uma mulher ser ambiciosa. E muitas vezes eu vejo muito a sociedade culpabilizando a mulher e questionando a maternidade dela, simplesmente por ela querer ser mãe e empreender. Sempre há um olhar, né? Mas com os homens não tem esse olhar, né? Tipo, você deixou o seu filho e foi empreender. Alexandre, eu vou segurar esse ponto bem importante sobre o olhar do trabalho pela perspectiva de gênero para a gente conversar. Antes de eu pegar esse teu gancho, eu só quero te contar como que então surge. Porque assim, eu e a Luciana se tornamos amigas, nos encontramos nos espaços do empreendedorismo materno em Porto Alegre. E aí, início de 2017, a Luciana foi convidada a participar de uma pesquisa internacional que investigava a relação entre maternidade e carreira. Ela foi uma das entrevistadas por uma designer que mora em Los Angeles. Ela é brasileira, mas mora em Los Angeles, chamada Matina Moreira. E a Matina investigou a relação entre maternidade e carreira e o resultado dessa pesquisa comprovou que a maternidade desenvolve habilidades ou soft skills que podem ser levadas para a carreira. A Lu, ciente de toda a minha vontade de transformar os espaços, né? Tipo, isso foi em fevereiro de 2017, o Nabil nasceu em setembro de 2016, eram menos de... Era 3, 6 meses, aquele fervilhão de ideias e de vontade de transformar a cultura, de colocar o que eu já sabia fazer, que era a gestão da mudança nas organizações, a gente uniu o resultado dessa pesquisa que a Lu participou com toda essa vontade e criamos em 2017 um projeto piloto que na época era Nutrimãe Company e Real Maternidade, levando um conteúdo chamado Maternidade, Obstáculo ou Impulso de Carreira. E esse foi o primeiro conteúdo que a gente gerou e que felizmente foi absorvido por 2 grandes empresas aqui do Sul, a Yara Fertilizantes e o Grupo Gerdau, que já deram todo o que fez a gente perceber que existia uma necessidade do mercado de que esse tema precisava ser explorado. No ano seguinte, a gente esteve junto com a Dell, então eu falo o nome desses 3 clientes, porque foram os 3 primeiros clientes muito importantes para a nossa jornada. Uma validação importante pelo tamanho dessas empresas, né? Com certeza, e pela consciência que elas já tinham de entender que a equidade de gênero ela é benéfica para os negócios, não é o certo a fazer, e que maternidade está ali como um dos principais obstáculos a serem desconstruídos para que a gente, enquanto organização, possa se beneficiar de todo, né, desse olhar da diversidade e da equidade de gênero. Então, em 2018, a consultoria se estabelece como maternidade nas empresas. Em 2019, tanto eu quanto a Luciana entramos no mestrado para a gente se aprofundar no tema, porque já não podia mais ser algo da nossa vontade, da nossa dor. A gente sabe o quanto importante a gente precisa ter os dados, ter a realidade, ter a profundidade. Então, eu defendi meu mestrado, tanto nós 2 defendemos no ano passado. Então, nós somos mestres hoje, eu no tema da equidade de gênero, pela Federal aqui do Rio Grande do Sul. Meu tema de pesquisa foi investigar o quanto que a flexibilidade contribui para a equidade de gênero. E a Luciana, na Unicinos, fez o design estratégico, onde ela investigou a relação entre maternidade e carreira, utilizando de uma abordagem chamada Dilemma Driven Design, que hoje, inclusive, dá a base para uma das metodologias que a gente trabalha nos nossos clientes, que é a construção da jornada de acolhimento da parentalidade.
Que lindo! Parabéns, parabéns. Uso esse espaço aqui e em nome de todas as mulheres empreendedoras, que às vezes é bastante solitária, né? Nossa história do empreendedorismo, mas eu vou usar minha voz aqui para dar parabéns a vocês, porque engatar aí num mestrado ainda e estudar, isso mostra a dedicação e como vocês estão inteiras no projeto. Não, tu falou, menina, e a pandemia, e fazer uma tese em meio à pandemia, com filhos em casa e um negócio precisando ser redesenhado, porque né, a gente estava com todos os projetos vendidos presencialmente, não fomos só nós que fomos pagados, o mundo foi impactado, foi realmente algo desafiador. Mas eu acho que o que realmente tu falou, e eu acolho, assim, é que esse nosso trabalho, ele vem muito da nossa verdade, tanto minha e da Luciana, de transformar. É realmente o nosso sonho grande. Vocês já perceberam o quanto que o trabalho para o homem, ele é visto como algo benéfico para a família? Ou seja, o homem sai de casa, o pai de família sai de casa, ele se esforça, ele sai de manhã cedo, volta à tarde, trabalha as horas extras. Para quê? Para gerar um bem maior para a família, né? Para a riqueza da família, para dar condições melhores. E ele tem um altruísmo aí, né, no trabalho do homem. Já perceberam que quando uma mulher sai para trabalhar, ela está saindo porque ela é egoísta? Porque ela precisa se realizar? Porque aquilo não é suficiente para ela e ela não está? O quanto que as nossas narrativas colocam pressão de que o trabalho da mulher é para o ego, é para uma coisa muito particular, ao invés de entender que sim, as famílias precisam tipo, primeiro que a nossa realidade enquanto sociedade estrutural, 4 em cada 10 famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. O trabalho da mulher não é supérfluo. Muitas coisas, e eu digo assim, aqui até mesmo na minha realidade, sim, eu sou muito privilegiada de ter um marido que pode sim pagar as contas, mas se não for pela minha contribuição, os meus filhos não poderiam fazer tantas atividades extracurriculares e ter tanta outro tipo de atividade que eles só podem fazer porque existe uma renda complementar. E a gente precisa tirar do lugar dessa fala de que o trabalho da mulher é para algo egoístico, é algo que vai impactar negativamente a educação das crianças, sendo que já existem pesquisas, Alexandra, que mostram que mães que trabalham, que os filhos de mães que trabalham são tão felizes na vida adulta do que os filhos das mães que ficam em casa. E essa pesquisa não foi feita em qualquer lugar, foi feita em Harvard. Essa é uma pesquisa de Harvard, com todo o rigor técnico necessário para uma pesquisa ser publicada no Harvard Business Review, onde aponta que a felicidade de filhos e filhas não está relacionado ao fato de uma mãe trabalhar fora ou estar 100% dedicada em casa, e sim a qualidade das relações estabelecidas. Gente, precisamos mudar as nossas narrativas. Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente vem fazendo há 5 anos e, graças a Deus, tendo empresas muito bacanas ao nosso lado, levando este olhar, assim. Então, lindo! Lindo o projeto de vocês. E agora você, falando sobre isso, me ocorreu algo muito próximo a mim, que eu quero compartilhar aqui contigo. Eu tenho uma irmã mais velha, e ela e o companheiro dela, o marido dela, fizeram um doutorado quase que no mesmo tempo. Eles têm 2 filhos. E os 2 não deixaram de trabalhar, fizeram um doutorado trabalhando, são professores universitários. E no geral, assim, a sensação de que a descrição disso que você acabou de falar, que trouxe da pesquisa. Os 2 estavam fazendo doutorado, os 2 têm filhos, os 2 têm a mesma responsabilidade com os filhos, com a família, com a casa. Mas a gente sempre sente, assim, que ele... muito mais por isso, por ser o provedor, é o pai, parabéns, estrela dourada, né? Tudo mais. Ela carrega, além de toda essa coisa social que fica, essa carga social, ela carrega uma carga de culpa. E na fala dela, a gente sente isso. Ela por um desejo meu de ser doutora e agora está engatando no pós-doutorado, eu tive que fazer a escolha e muitos dias eu deixei meus filhos em casa. A gente não sente a mesma culpa e o mesmo peso com os homens. Então, você trouxe esse dado e eu fiquei pensando, caramba, está acontecendo isso dentro da minha casa nesse momento. E como projetos como os teus e da Luciana são importantes para a gente quebrar isso de dentro para fora. Porque vocês levam essa ideia de que é o ecossistema, me diga se estou certa, que é
É preciso mexer em todo o ecossistema. Tem que educar também os homens, os meninos, e não somente as mulheres, certo? Certíssimo, e o ecossistema vai para além, né, das mulheres, homens, envolve as empresas, a sociedade, as políticas públicas, e assim, por mais que envolva todo, acho que é importante uma ressalva, envolve todo o ecossistema, sim, Alexandra, mas a gente não pode esperar que o todo faça para eu mudar. Então eu preciso, ao mesmo tempo, reconhecer que eu sou agente de transformação, que eu preciso olhar dentro do meu espectro individual, por que eu permito que esta narrativa se perpetue. Por que eu me identifico com essa fala? E fazer aquela levantada de, cara, será que isso é uma verdade que me foi dita e eu tô absorvendo, ou é uma verdade que é uma verdade minha? E eu preciso ter esse olhar. Mas para que eu tenha esse olhar, é preciso de conhecimento, é preciso se aprofundar. Sem a gente ir a fundo, ir para a página 2, a gente só repete discursos. E o primeiro discurso que a gente já tem, e aí eu convido todo mundo, se a gente puder deixar o link para o pessoal assistir, é um vídeo que a gente produziu chamado Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder. E aí, qual que é o nosso convite com esse vídeo? Eu imagino que todas vocês, ou que todos que estão ouvindo, a gente já ouviu aquela famosa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, a gente quer fazer um convite para entender que nasce uma mãe, não nasce uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma líder. A parentalidade, a maternidade, a paternidade, ela é um processo de autodesenvolvimento intenso. Para pensar, quem foi o primeiro exemplo de liderança na casa de muitas de nossas ouvintes? Se não foi a mãe, muitas vezes, que estava lá na administração da rotina, do pensar o que vai ser servido no dia, como é que vai ser a escola, como é que vai ser as férias e a questão da gestão. Gente, liderança que é o termo liderar, né? Acho que a gente precisa entender isso. Liderar tem a ver com capacidade de inspirar o outro a trazer o seu melhor. O que mães e pais, eu vou falar pais também, porque tem muito pai que faz isso. Eu acho que parentalidade é autodesenvolvimento para mães e pais, figuras parentais de forma geral. Aqui o nosso bate-papo é sobre maternidade, gente, mas o que a gente traz é esse olhar completo sobre parentalidade. A gente precisa tirar a parentalidade de um tema de obstáculo, tanto para mães e pais, para ser uma questão de que a gente perceba um bem social, né? E aí a gente pode até conversar sobre esse ponto logo em seguida. Mas assim, o que eu quero trazer aqui é que a gente precisa reconhecer que nasce uma mãe, nasce uma líder, a gente tem a oportunidade de desenvolvimento e todas essas habilidades que a gente se desenvolve na vida privada, a gente pode levar elas para a nossa carreira, tornando de pais e mães profissionais ainda melhores. Porque assim, gente, se empreender ou se liderar não é gerenciar crise, mães e pais gerenciam crises e birras o tempo todo. E a casa? E a dificuldade de gerir uma casa parece tão simples, mas é você saber quando precisa comprar insumos, comida, para limpar, roupa. É uma gestão difícil e é gestão. É uma gestão difícil e não é só quando comprar ou até mesmo quando assim, gente, tudo bem, hoje é dia da gente ficar todo mundo no sofá com tudo bagunçado porque a gente precisa daquele momento de descompressão. Quando a gente está liderando times, tem horas que a gente tem que pressionar o time para entrega, produtividade de um resultado, mas tem hora que tem que fazer descompressão também, certo? Muito certo. Não foi que o plano de voo acabou de fazer, fez um mês de descompressão e a gente está retomando agora o nosso plano de voo com esse encontro hoje para a gente poder conversar sobre o tema da maternidade e mercado de trabalho? É muitas coisas que a gente desenvolve. Então a gente tem que parar de internalizar essa questão da culpa e se questionar. A quem o discurso da culpa é benéfico? Gente, vamos deixar de ser polianas e entender que a sociedade ela foi construída em narrativas para manter algumas pessoas que já estavam no poder, a manutenção deste poder? Como assim? Se a gente olhar a questão das conquistas femininas com relação ao mercado de trabalho, todas elas, ou muitas delas, tiveram sua forte influência da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Havia uma guerra, os homens estavam no fronte de batalha, e para ocupar as posições abertas, necessidade de manutenção de uma sociedade produzindo, houveram que se voluntariar mulheres para manter aquele modelo de sociedade.
Até então, antes das guerras, o trabalho da mulher era visto como exclusivamente da vida privada. Com a necessidade social de demandas das guerras bélicas, da indústria, mulheres entraram. No final da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, eram 800 mil mulheres inseridas no mercado de trabalho, o que gerou um impacto social absurdo, né? A mudança começou por ali. E ali, naquele momento, durante a guerra, houve a questão da culpa ou houve uma fala de que a mulher precisa vir porque ela vai ajudar o seu marido, vai ajudar o país, a nação? Gente, houve uma revisão nesse discurso para que a gente pudesse estar dentro. Hoje, a gente precisa entender para que esse discurso de culpa se mantém. E aí, a ciência, maravilhosamente bem, vem trazendo insumos e dados de pesquisas que nos ajudam a quebrar essas narrativas. E aqui eu trago um dos exemplos, que é a narrativa da questão do aborto. Gente, vocês já perceberam o quanto que, quando acontece uma situação de um aborto, de uma fecundação que ela não evolui, uma gestação que não evolui, normalmente a quem fica a culpa, ou qual é a fala do tipo, a Alexandra não segurou, a Suzana não segurou aquele bebê, a mulher não estava preparada, sempre a narrativa vem de que a mulher, que a culpa de uma gestação interrompida, ela é da mulher. Mas o que a natureza e o que a ciência vem comprovando é que muitas vezes é uma questão de que a fecundação entre aquele espermatozoide que elas não estavam geneticamente preparados ou estavam adequados por condições, muitas vezes podem ser do próprio espermatozoide, não necessariamente do óvulo, e aquela gestação não foi para frente. Foi uma questão que a ciência, que a vida fez uma escolha. Aí eu pergunto para vocês já viram homens, pais, sofrendo a culpa de um aborto, do tamanho que é este sofrimento para uma mulher? Não. Eu nunca vi. Deve haver, Alexandre, a gente não pode aqui generalizar. Com Deve certeza. haver pais que se sentem muito tristes pela perda do seu filho, mas a intensidade, ela é extremamente diferente. Por quê? Porque a narrativa fala que a mulher não segurou. A narrativa de que a gente tem uma data de validade para ser mãe, ela está a quem? Para a mulher. Sendo que já tem dados de pesquisa dizendo que a questão do espermatozoide, ela também é prejudicada depois dos 45 anos do homem. Dos homens de 50 anos, os índices de má formação e de questões voltadas a problemas de síndrome também está no DNA do espermatozoide, do DNA masculino. Só que a gente só ouve o quê? Que o risco aumenta quando a mulher tem um óvulo mais tardio. Gente, a parentalidade tardia, ela é risco, ela de fato tem risco em homens e mulheres. Mas por que a gente só ouve o discurso de que a mulher é a culpada, que ela que se sente pressionada? Ah, não, eu posso ser pai aos 50, eu posso ser um pai de 50, posso ser um pai de... E cadê toda a disposição daquela parentalidade? Porque ser pai não é... Gente, aí vamos perguntar, é somente botar a nossa carga genética? Acho que não, né? E a gente vê por aí muito, né? No Brasil, se a gente pensar, é quase 1/3 dos filhos que não tem que são criados pelas mães. A gente não pode esquecer disso, que não tem o nome do pai no registro, né? E, Suzana, como é que a gente leva essa discussão, que em muitos momentos ela é vista como a atual discussão das mulheres, né? Até como se fosse só... Como é que a gente leva essa discussão, de fato, para dentro das empresas, para dentro do empreender, para fazer aquilo que você se propõe, que é de dentro para fora, plantar a sementinha lá dentro da empresa? Como é que a gente cruza isso? Tem várias formas de trazer esse tema e eu agradeço a pandemia aí também por ter trazido luz à temática, sabe, Alexandre? Eu acho que por um dos aspectos, a gente, enquanto gestão de pessoas e pessoas de recursos humanos, já sempre soubemos o quanto que a questão de clima organizacional, de uma cultura favorável, ela é benéfica para resultados de negócio. Acontece que esses últimos 2 anos de pandemia nos trouxe um holofote sobre a saúde emocional dos colaboradores, o quanto que enxergar as pessoas do time como seres integrais, ela é necessária para a gente criar um ambiente cada vez mais com uma segurança psicológica para a gente poder inovar. Então, quando a gente começa a entender que parentalidade é um dos temas que mais impactam a vida das pessoas,
a gente pode começar a entender que a gente precisa tratar esse tema também enquanto organização para dar as condições, porque as empresas são rede de apoio de seus colaboradores. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí a entender que parentalidade é um momento que importa, então como a minha relação, se eu tenho uma boa relação com essa empresa, o meu comprometimento, o meu engajamento com essa empresa aumenta muito mais. Agora, se esse assunto é tratado embaixo dos panos, eu não me sinto confortável, existe um desengajamento enquanto organização. Então, a gente pode começar a trabalhar sobre a questão de engajamento. A gente vem percebendo o quanto as novas gerações de profissionais têm escolhido cada vez mais, não somente o que fazer, mas aonde trabalhar e com que propósito essas empresas com que eu quero trabalhar estão conectadas. Então, a gente fala muito que trabalhar a parentalidade no ambiente corporativo contribui para o employee branding, que é essa marca empregadora para trazer os melhores talentos. E também, quando eu trabalho parentalidade, eu estou trabalhando um ambiente eu estou favorecendo a equidade de gênero, porque eu deixo de perder talentos. Porque olha só que interessante, quando a gente se dá conta, em geral, a carreira de uma mulher, ela, numa posição de média gerência, vamos dizer, uma carreira que vai sendo uma carreira com uma ascensão tranquila, as steps normais, normalmente a mulher está numa média gerência num período que dos 30, 33, que também acaba sendo um período que nossa sociedade tem, a gestação acaba surgindo. E quando a gente olha para esse dado que eu te contei da FGV, que 48% das mulheres saem do mercado de trabalho, eu estou entendendo que existe uma evasão de talentos da minha média gerência, existe uma quebra no meu pipeline de liderança. E com essa quebra, a empresa não está perdendo apenas uma profissional, ela está perdendo toda a cultura que ela carrega, todo um clima que aquela mulher contribui para aquele ambiente, e também estou perdendo a oportunidade de ter a equidade de gênero, que já é comprovado nas altas posições como resultados de negócio. A McKinsey, na sua pesquisa Delivering Through Diversity, de 2018, apontou que as empresas com maior paridade de gênero na alta liderança são 21% mais propensas a resultados acima da média. Ou seja, buscar ter um equilíbrio na minha alta liderança entre o gênero feminino e masculino é estratégia de negócio. Existem empresas que já colocaram isso como metas a serem cumpridas. Inclusive, a Goldman Sachs, que é um banco americano que faz IPOs, que é aquela venda, né, de lançar uma empresa para o mercado de ações, e colocou como regra que ela só iria fazer IPO de empresas que tivessem pelo menos uma mulher no seu conselho, isso em 2021, e esse ano, se eu não me engano, já estamos com 2 mulheres no conselho como regra para que possa fazer IPO. Então, já é comprovado de que esse é um tema que precisa ser olhado pelas empresas. Agora, se eu já entendi do benefício de ter mais paridade de gênero e eu não estou chegando lá, eu preciso entender o que são os detratores desse meu modelo. E a maternidade está, muitas vezes, nesse obstáculo. E a gente precisa olhar para isso e combater. Aí, um outro assunto importante, não sei se a gente tem tempo aqui agora, para explorar, que são os vieses da maternidade, o quanto a nossa sociedade enxerga ainda a maternidade como um obstáculo e impacta aí negativamente essa manutenção das mulheres no mercado de trabalho. E, Suzana, vocês que têm essa experiência aí, estão há um tempo já, né, tratando desse assunto dentro das empresas, como é que tu acha que as empresas estão, assim, agora? Elas estão abertas, elas estão entendendo que pega no bolso? Esse é um caminho que está acontecendo? Porque, como você mesmo falou, né, a gente vem aí há décadas com esse tema. Ele não é um tema que surgiu ontem, só que ele estava de mais levinho, e a gente com a pandemia que veio, com o acesso à informação pela internet, né, de 2010 para cá, nos ajuda a levantar mais mulheres falando, as redes sociais, a gente começou a se colocar mais, né? A impressão que eu tenho, e aí tu me diz se eu tô com a impressão correta ou não, porque eu não tenho dados, mas que as empresas, elas se mexem para isso quando o caminho é o dinheiro, é no bolso, sabe? Aquilo que a gente fala, mexe no bolso que a coisa anda diferente. Na tua consultoria, tu sente um pouco disso? Sim, e tu sabe que eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Maria Homem, que ela é psicanalista, e ela é fantástica. Maravilhosa, inspiradora. Maravilhosa, inspiradora. Eu fiz o Tripla Jornada Feminina, e ela fala do follow the money. E assim, gente, sim,
de fato, foi por motivos financeiros que muitas das empresas começaram a dar luz ao tema. E foi também entendendo que a mulher, ela se eu não me engano, 72% do consumo nacional é tomado decisão por mulheres. Como que as organizações querem atender esse mercado se elas não têm mulheres na sua gestão pensando em produtos que atendam este público? Então, sim, Follow the Money é um dos grandes motivadores para esse avanço na temática da equidade de gênero. E, particularmente, eu não vejo problema nisso. Eu acho que até é um caminho. Claro que eu gostaria muito que viesse mais de um senso de justiça social, de que a gente tivesse um entendimento de que todos somos, né, a unicidade do gênero humano, que todos somos iguais, que todos devemos ter oportunidades iguais. Mas, independente do caminho que vem essa transformação, o que a gente está buscando é a transformação acontecer. E aí, falando se todas as empresas já estão nesse estágio, ainda não, Alexandra. Eu acho que existem empresas que querem falar do tema, mas a gente só sabe que existem níveis, né? No nosso entendimento, as empresas que querem falar do tema já é um primeiro passo, mas aquelas que investem no tema, trazem o tema para a pauta, tem orçamento para discutir a temática, fazer programas estabilizados. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que existe uma mobilização, muitas vezes das próprias pessoas do time, de forma muito voluntária, muito bacana, só que assim, claro que esses movimentos são necessários e precisam acontecer, mas para que a chave seja virada, eu preciso que as organizações apoiem esses grupos de pessoas, esses grupos de aliados, para que a transformação aconteça, para que a gente possa sensibilizar e letrar a liderança na temática. Porque quando a gente fala, por exemplo, de maternidade e carreira, Alexandra, as pessoas elas não necessariamente não acolhem porque elas são más. Não, muitas vezes é porque ela não sabe como acolher. O que significa acolher a parentalidade? Está muito ainda na mão da liderança, de eu ter sorte de cair sob a gestão de uma liderança que tem um olhar atento, que tem uma vivência pessoal que me conecte. O que a gente faz é ajudar a organização a tirar essa experiência da liderança para trazer essa experiência para a cultura e para os processos da empresa. Processos. Acho que você tocou no ponto. Não pode ser um puxadinho, né? Tô certa, não pode ser um puxadinho, tem que estar na estratégia, tem que ter orçamento para isso, para ações. Exato, precisa estar no processo, precisa estar ali no entendimento de que isso é o meu papel social também enquanto empresa, que estou aqui como um dos elementos para gerar riqueza. Se eu pensar que eu, como organização, quero ser uma organização centenária e fazer um impacto no mundo, os próprios filhos dos meus colaboradores, das minhas colaboradoras, são os meus próximos consumidores, eleitores, quem sabe colaboradores e colaboradoras. Então, eu preciso entender que esse também é meu papel social enquanto organização. E é legal de perceber que, enquanto sociedade, a gente vem vendo um aumento nos programas de ESG, que são os programas de sustentabilidade, e o tema da parentalidade entra nesse aspecto pela questão da equidade de gênero, por eu promover cada vez mais ambientes mais justos, igualitários e felizes. Então, sim, é preciso que isso vá para o processo, isso precisa ser capacitado e a liderança precisa saber como fazer isso, porque muitas vezes eu uso de crenças que vieram da minha história, da minha trajetória. Então, por exemplo, somente para ilustrar essa questão da crença, né? Muitas vezes a liderança por bondade, por generosidade, por uma certa, entre aspas, empatia, vai desconsiderar a Alexandra para um projeto desafiador, porque a Alexandra acabou de ter um bebê. E eu vou dizer, cara, não, nós não vamos promover. Não, é para São Paulo? Não, acho que a Alexandra não pode, porque ela tem uma criança de 2 anos e tal. Muitas vezes é por uma bondade, só que nesta bondade, vamos dizer assim, muitas vezes eu estou desconsiderando que existe uma realidade que eu desconheço. Então, eu estou com a minha, entre aspas, bondade, tirando as mulheres, aumentando as desigualdades. O que a gente recomenda? É que a gente pare de supor e pergunte. Porque eu não sei se na realidade da família da Alexandra, a Alexandra é a pessoa que sustenta a família, que a renda depende dela.
ou até mesmo que isso é o importante para ela, é o projeto que vai deixar ela realizada e podendo ser uma melhor mãe na sua relação. Então, o que a gente quer, muitas vezes, é trabalhar essa consciência da liderança de que a gente tem que parar de supor e perguntar e entender que nós não somos iguais e que cada um tem a sua realidade. Então, a gente está trabalhando muito essa temática do letramento da liderança para desconstruir vieses da maternidade e a gente poder criar ambientes cada vez com mais empatia. Porque é isso, gente. A gente, na verdade, quando a gente fala de parentalidade, a gente está criando ambientes mais empáticos, mais humanizados. E todo mundo ganha com isso. Não somente as figuras parentais, que são, obviamente, os primeiros beneficiados, mas até os jovens, os mais geracionais, todo mundo ganha com um ambiente mais humanizado, mais empático. E é esse o trabalho que a gente vem construindo dentro das organizações, criar ambientes mais humanos, onde a gente possa ensinar a como fazer essa inclusão acontecer na prática. Suzana, eu acho que a gente poderia ficar umas 24 horas ao vivo aqui, um desafio falando disso, desse tema tão encantador, tão em alta, digamos assim, e nós estamos nos aproximando, infelizmente, do fim do nosso plano de voo. Lamento, mas eu ainda tenho 2 perguntas que eu quero fazer para ti. Como nós, mulheres, podemos nos apoiar para fortalecer esses laços, a importância disso? Você trouxe a palavra empatia, e eu acho que costura um pouco com isso, de às vezes a gente deixar um pouquinho aquilo que a sociedade nos conta, de que nós mulheres concorremos umas com as outras. Por favor, deixemos isso de lado e usemos um pouco da empatia, do olhar, de nos darmos as mãos, de ter um olhar, né, mais coletivo. Então, queria que você falasse um pouco disso nessa finalização. E o que a Suzana deixa de recado para essas mulheres e homens em todos os seus cargos, do cargo mais baixo numa empresa até o cargo mais alto, que eu sei que estão nos ouvindo. Qual é o recado que a Suzana deixa para essa gente que está ouvindo o Plano de Voo? Alexandra, muito importante esse teu ponto, né? A mulher é amiga de mulher. Sim. Como assim mulheres querem competir uma contra... Aí eu vou de novo naquele pergunta, para quem favorece essa narrativa de que mulheres não são amigas de mulheres? Gente, se a gente resgatar, e eu percebo que enquanto sociedade, não sei se é a minha bolha, mas assim, eu percebo o quanto que existem muitas mulheres resgatando o sagrado feminino. Se a gente olhar na nossa história, as mulheres, elas sempre estiveram muito próximas de si e se beneficiando dessa troca que é muito intensa. Nós somos seres cíclicos. Diferente, a humanidade é cíclica, mas nós mulheres temos a ciclicidade dentro da gente, né? A gente passa pela questão da própria menstruação, né? Que nos permite os 7 dias, acompanha o trabalho da mandala lunar, da gente olhar para fora, olhar para dentro. Esse processo cíclico feminino, ele é potente. E ele sempre foi potente. Acontece que por uma questão de as mulheres eram curandeiras e tudo mais, foi colocado o quê? A fala de que essas mulheres eram bruxas e que não eram possíveis de ficarem juntas, que as curandeiras eram bruxas e tal. O que a sociedade fez com nós mulheres foi cada vez colocar a gente cada vez mais espaçadas, porque o nosso poder juntas é extremamente potente. Então, o que eu convido é a gente ressignificar, é olhar para dentro, entender. E aí, assim, muito da minha vivência pessoal, a maternidade me fez me dar conta o quanto as mulheres foram a minha rede de apoio e foram fundamentais. Eu sou engenheira, gente, eu acho que eu comentei logo no início, né? E eu trabalhava numa consultoria em São Paulo, onde eu era... Normalmente os projetos eram de tecnologia e eu era gestão da mudança, eu era a única mulher em muitos dos projetos, 2 mulheres. E eu vou te dizer, eu tinha um certo orgulho até de ser na Federal, aqui na URGS. A turma eram 30 pessoas, eram somente 6 mulheres, então eu me sentia porque eu sou uma mulher, que estou num ambiente masculino. Aí depois eu estava numa consultoria que era muito masculina, que tinha no seu DNA a frase High Performance Delivered, que é alta performance entregue, muito da performance e tal. Então, por muito tempo, eu mesmo, vou te falar da minha vida pessoal, acreditei muito que o masculino era o valor. Era o modelo ideal. E eu era bem sucedida. Eu cheguei onde eu cheguei, minha carreira foi ascendente, porque eu sou uma pessoa drivada e eu era muito drivada. Eu estava vivendo uma experiência que, por mais que eu tinha homens incríveis ao meu lado,
meu marido, o meu pai, que é um cara que eu admiro também profissionalmente, e outras pessoas, se eu não tivesse tido mulheres que estavam sabendo o que eu estava vivenciando, eu não teria conseguido me reconstruir. Porque a experiência feminina, ela é muito única. E isso eu posso te garantir, assim, é única. E ela não é única apenas para a maternidade, mas ela é única em tudo. Ela é única nos setênios, ela é única na construção da nossa psique. Nós somos muito mais profundas e a gente até brinca, né? Tem piadinhas que dizem que o homem vai para uma caixinha vazia e fica lá descansando, não pensando em nada. Eu quero conhecer uma mulher que consiga ficar nessa caixinha do silêncio. Com ou sem filhos? Com ou sem filhos, que é do feminino essa intensidade. Então, quando a gente se conecta e entende que outras mulheres estão ao nosso lado e podem compartilhar de experiências, dividindo as angústias, nos ajudando a encontrar os caminhos, porque não tem caminho único, gente. Cada um tem o seu caminho, mas as histórias se apoiam. E a gente contar com o apoio uma das outras, isso é riqueza pura. E eu tô aqui hoje, e aí eu vou falar emocionada, assim, hoje de verdade. E a Luciana não está aqui nesse momento fisicamente conversando com a gente, mas ela está dentro de mim, nessa jornada que a gente vem fazendo do nosso trabalho profissional e que a gente sabe que ela é um fortalecimento da nossa história, nosso propósito de vida. Então, eu me sinto aqui hoje, levando esse trabalho, carregando dentro de mim a Lu, a minha mãe, que é uma mulher que abdicou da sua vida pelos filhos, acabou abrindo mão da sua carreira pelos filhos, e hoje ela tem 63. Aos 58 ela se forma em Belas Artes na URGS, faz suas exposições de arte, está conseguindo se realizar, porque maternidade e carreira podem e devem sim ser conciliáveis. A gente não pode aceitar mais que são coisas independentes. A gente precisa fortalecer a nossa rede de apoio, a gente precisa se fortalecer enquanto mulheres. Então, assim, carrego dentro de mim muitas mulheres incríveis. Samantha, querida, que é uma amiga minha de São Paulo, Cibele, Fernanda, outras tantas junto. Então, eu recomendo todas vocês que estão nos ouvindo a se conectarem a essas mulheres, a essas amigas, porque, né, eu até esse final de semana eu vi uma coisa muito legal. Família, todo mundo tem a sua, e todos são e todo mundo tem uma família disfuncional, todo mundo tem seus desafios. Mas amigos são as pessoas com quem a gente se conecta a partir da nossa. A gente pode fazer escolhas conscientes de se conectar. Então, que a gente se conecte à nossa rede de amizades, de parceiras da vida, porque juntas nós somos muito mais potentes. Então, essa fala mais uma para desconstruir. Pelo amor de Deus, não repitam isso. Pelo amor de Deus, se em algum momento você se sente que está tendo que competir com alguma amiga, para um pouquinho e reconecte com a tua potência. Você é incrível. Você tem espaço para brilhar, a sua amiga tem espaço para brilhar. O mundo precisa de brilhos, de estrelas brilhantes cada vez mais. Então, não existe essa competição. Abundância, vamos se conectar com a lógica do amor e da abundância. Um recado para todo mundo, para homens e mulheres, independente, né, jovens, mais velhos, e qualquer coisa. Gente, a gente se conecta com... A gente veio para cá para transformar, para viver uma vida mais leve. Filhos e filhas são uma ferramenta de autodesenvolvimento para nós. É uma das formas que a gente tem para se desenvolver, não é a única, mas que a gente possa reconhecer isso como potente, que as nossas organizações possam respeitar isso, que a gente possa entender que isso é a lógica da vida. Cara, por que nós vamos viver na escassez, na briga? E uma coisa que a gente não deu tempo de explorar aqui, gente, filhos e filhas não são algo do indivíduo, é da sociedade. A gente não cria filhos, a gente não fala que a gente cria filhos para o mundo, então o mundo precisa acolher esses filhos, não é algo que tem que ficar na pressão daquela mulher ou daquele pai, é de todos. Então que as empresas possam reconhecer, que os empresários que estão nos ouvindo aqui possam levar a temática, quer seja num primeiro movimento, em datas comemorativas para despertar esse olhar, tá beleza, quer num segundo estágio para entender e treinar, botar no processo. Gente, tem maturidade para todos os níveis, mas vamos começar a falar? Vamos parar de aceitar as coisas prontas? Vamos ser agentes de transformação? Gente, aconteceu. Depois de mais de 40 planos de voo, eu fiquei emocionada, tô secando minhas lágrimas aqui. Sim, com a fala da Suzana, me tocou profundamente. Eu sou uma mulher empreendedora que escolheu não ter filhos, mas eu senti toda a força do que a Suzana falou.
Obrigada às mulheres. Aproveito para agradecer as mulheres da minha vida, minha mãe, minha avó, minha irmã, mulheres, minhas tias, mulheres muito fortes, que construíram essa Alexandra que está aqui hoje, nessa troca com a Suzana. Então, muito obrigada a todas essas mulheres. E o meu agradecimento mais do que especial à Suzana e à Luciana, que não está aqui fisicamente, mas eu sei que a energia dela também está aqui com a gente, com esse projeto lindo que vocês constroem, com um olhar carinhoso, com um olhar respeitando a feminilidade. Nós não precisamos nos masculinizar para sermos mulheres empreendedoras, mães empreendedoras. Suzana, meu muito obrigada. O Plano de Voo te agradece e tá sempre de portas abertas para a gente voar juntas por aí. Eu que agradeço o convite, estou assim honrada de poder dividir um pouquinho da minha história e muito feliz de ter vocês aqui nos acompanhando nesse bate-papo. E nos sigam, vamos continuar essa conversa, gente. A gente está no @maternidade nas empresas, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook. Sempre nos procurem em nosso site. A gente vai ter o privilégio de poder conversar, de continuar falando, porque realmente esse é o nosso sonho grande, transformar a sociedade, a cultura, os espaços. E aos nossos queridos ouvintes, quero dizer novamente, é muito bom estar de volta. Eu estava com saudade de conversar com vocês, com os especialistas e os nossos convidados, como foi hoje com a Suzana. O Plano de Voo está de volta, gente, para mais uma temporada. Acompanhe o Sebrae RS nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. Lá você também fica sabendo de todos os planos de voo. Um abraço carinhoso e até a próxima semana!